Capítulo 6 – Histórias em quadrinhos. Quase toda ficção científica, quase toda novela policial, quase todo o quadrinho, uma boa parte da produção cinematográfica, uma boa parte do cartoon veiculado na imprensa, quase toda a telenovela, praticamente toda a fotonovela, uma grande parte da música popular de consumo apenas reproduzem situações conteudísticas, massificantes, ideologizadas e bestificatórias. Moacir Cirne, quadrinhos, sedução e paixão. Quando eu era adolescente, metade de meu guarda-roupa servia para guardar as mais de 2.000 revistas em quadrinhos que eu devorava mensalmente e colecionava com muito interesse. Gastava meus poucos recursos financeiros na compra de títulos como Homem-Aranha, Hulk, Super-Homem, Vingadores, Conan e outros tantos. A narrativa ficcional dessas histórias me transportava para um mundo de faz de conta envolvente e alienante. Lembro-me de que, depois de ler um gibi desses, frequentemente achava a vida real uma chatice, e esse é justamente um dos maiores problemas das histórias em quadrinhos, mas não só delas, evidentemente, a mistura da ficção com a realidade. Enquanto muitos discutem se a arte imita a vida ou a vida imita a arte, Neil Gabler, no livro Vida, o Filme, amplia o pensamento. Para ele, a vida virou a arte. Isso significa que, mais do que representar a vida, ou mesmo refletir ideologias a respeito de como a arte via a vida, os meios de comunicação passaram a ditar como a vida devia ser vivida e compreendida. Para o autor, o que a mídia, especialmente o cinema, faz é vergar a vida até encaixá-la em fórmulas familiares e reconfortantes, como as que se veem na tela, e com isso domesticar-lhes os terrores. Portanto, o maior efeito da mídia não seria somente influência em casos isolados de violência deliberada ou mensagens subliminares satânicas. O maior efeito é de mentalidade, de estilo de vida, como diz Todd Gitlin. Não conseguimos mais viver sem as mídias. A verdade óbvia mais difícil de se perceber é que, hoje, conviver com as mídias é uma das principais coisas que muitos seres humanos fazem. A conclusão do jornalista Alan Novaes é a seguinte: se encaramos o cristianismo como a soma de ideologia, ritual, relacionamento, mentalidade e comportamento em um ser humano, percebe-se que a mídia também penetra em todos estes aspectos. Ela é uma religião no sentido pleno do termo. A narrativa figurada é bastante antiga. Na Europa, no século XIX, artistas como o suíço Rodolphe Toffer, o alemão Busch, criador de Max and Morris, e o francês Christophe popularizaram a narrativa em imagens, prenunciando uma nova forma de comunicação visual. As histórias em quadrinhos, como as conhecemos hoje, são fruto do jornalismo moderno e de sua luta por leitores. Na última década do século XIX, Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst, os mais poderosos donos de cadeias de jornais nos Estados Unidos, brigavam pela conquista de um público maior. Para atrair uma massa semi-alfabetizada e também os imigrantes que pouco conheciam o inglês, criaram os suplementos dominicais. A maior parte do material desses Sundays era formada por narrativas figuradas ao estilo europeu. Foi num desses suplementos que surgiu, em 1895, o personagem The Yellow Kid, de Richard Outcault. O sucesso foi tamanho que levou Outcault a produzir material semanal com seu Garoto Amarelo, com histórias pequenas distribuídas em 4 ou mais imagens. Em certos momentos, a fala do personagem aparecia em balões, o que criou um padrão usado desde então. No início do século XX, as imagens em quadrinhos já eram publicadas diariamente, além de nos suplementos dominicais. Todas eram narrativas alegres, com situações cômicas, daí o nome pelo qual são conhecidas até hoje nos Estados Unidos, comics.
Com o desenvolvimento e a expansão da nova arte, artistas plásticos e ilustradores foram atraídos para os comics. Aos poucos, a aventura foi sendo introduzida nas tirinhas diárias e nos suplementos, consagrando personagens como Wash Tubbs, de Roy Crane, Tarzan, de Harold Foster, e Buck Rogers, de Phil Nolan e Dick Calkins, sendo esta a primeira história de ficção científica dos quadrinhos. Com o tempo, os comics estavam presentes em todos os grandes jornais norte-americanos e das principais cidades do mundo. Na década de 1930, os chamados comic books se tornaram populares. No início, essas revistas baratas apresentavam apenas material compilado das principais histórias publicadas nos jornais diários. Mas à medida que eram mais e mais lidos, os comic books, conhecidos no Brasil pelo nome de gibis, foram criando editoras que passaram a investir em material original. Uma nova etapa tinha início. Em pouco tempo surgiriam então os super-heróis. A estrela vermelha em torno da qual orbita o planeta Krypton está prestes a explodir. Jor-El, famoso cientista kryptoniano, já havia previsto isso. Por isso, preparou uma nave espacial para salvar seu único filho, Kal-El. Pouco antes da catástrofe, a nave é enviada em direção à Terra. Aqui, sob um sol amarelo, Kal-El adquire poderes sobre-humanos. É capaz de voar, tem força descomunal, visão de calor e de raio-x e é praticamente invulnerável. Assumindo a identidade secreta de um jornalista chamado Clark Kent, Kal-El passa a defender o mundo que adotou como lar. Essa é, resumidamente, a história criada pelos norte-americanos Jerry Siegel e Joe Shuster, para o personagem que ficaria mundialmente conhecido como Superman, o pioneiro dos comics de super-heróis. O super-herói mais famoso de todos os tempos surgiu numa noite abafada de verão de 1933, quando Jerry Siegel, que nasceu em 1914 e morreu em 1996, então com 19 anos de idade, rolava na cama imaginando um personagem. Naquela época, Siegel era fã do detetive O Sombra e de Doc Savage, grande sucesso das histórias de aventura. Mas o jovem Jerry era apaixonado mesmo pelas histórias de ficção científica. Jerry tinha um colega de escola excelente desenhista, chamado Joe Shuster, com o qual produzia um fanzine mimeografado chamado Ciência Ficção. Na edição de janeiro de 1933, eles publicaram uma história intitulada O Reino de Super-Homem. O personagem principal possuía fabulosos poderes mentais que utilizava para fazer o mal. De todos os poderes imaginados para esse personagem, Jerry manteve no futuro Superman apenas a visão superpoderosa. Com os Estados Unidos se recuperando da Grande Depressão e o mundo querendo esquecer os horrores da Primeira Guerra, todos sonhavam com um futuro melhor e promissor. As novas descobertas tecnológicas e principalmente as histórias em quadrinhos davam grande contribuição a esse clima de esperança. Naquela noite tórrida de 1933, Jerry não conseguia dormir, envolto em seus pensamentos e a observar as nuvens que passavam em frente da lua. Naquele momento pensou como seria bom se ele pudesse voar para se refrescar com o vento. Voar, claro. Ali nascia o Superman. O personagem apareceu oficialmente no primeiro número da revista Action Comics, em 1938. E os primeiros sinais da popularidade do herói puderam ser percebidos a partir do quarto número da revista. A partir de então, Superman passou a ser publicado em tiras diárias em mais de 230 jornais norte-americanos. Deu origem a seriados de TV, novelas de rádio, filmes e desenhos animados, sem contar, é claro, uma infinidade de brinquedos, álbuns de figurinhas, jogos e roupas. Estudiosos afirmam que entre 1940 e 1945, motivados pelo sucesso do Kryptoniano, surgiram perto de 400 super-heróis, como Batman de Bob Kane, criado em 1939. Siegel e Shuster venderam logo no início os direitos sobre a marca Superman para a editora da Action Comics, recebendo apenas pelo trabalho de texto e arte. Nunca receberam royalties pelo uso de seu personagem. Uma briga judicial foi mantida por diversos anos a fim de promover uma indenização pelo uso da obra intelectual. Siegel e Shuster experimentaram uma velhice de privações e acabaram seus dias em asilo para idosos.
Na Europa, a história dos quadrinhos se desenvolveu de forma um pouco diferente. Em 1962, Jean-Claude Forest começou a desenhar Barbarella, uma história de ficção científica, com uma heroína sexy, dirigida especialmente ao público adulto. Na mesma onda vieram Valentina, de Guido Crepax, e Paulette, de Pichard, conduzindo os quadrinhos ao rumo da erotização, tendência que tem sido observada em vários títulos modernos, não só na Europa, mas em outros países. No Japão, as revistas em quadrinhos são conhecidas como mangás e fazem tremendo sucesso. A maioria dos mangás é impressa em papel de gramatura um pouco maior que a dos jornais e costuma ter cerca de 600 páginas. O preço é equivalente ao de uma passagem de metrô, por isso mesmo esse tipo de literatura é muito acessível por lá. A popularização desse estilo no Ocidente se deve em grande medida ao fenômeno Akira, mangá de Katsuhiro Otomo, lançado no começo dos anos 90, que chegou aos cinemas como desenho animado. Títulos como Os Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z também tiveram sua grande parcela de contribuição, conquistando um novo público para o estilo de traço do desenho japonês. Várias editoras perceberam que o traço rápido do mangá agradava os leitores jovens e apostaram em lançamentos desse estilo. Exemplos são Holly Avenger e Victory. Características comuns à maioria dos mangás são uma certa dose de violência, que tem sua origem no Bushido, ou Código do Samurai, e uma sensualidade comedida. As editoras de mangá no Japão começaram a se desenvolver em 1920 e viveram grande auge até a década de 40. Com a Segunda Guerra Mundial, a produção foi interrompida, mas voltou após 1945, graças em parte ao Plano Marshall, que destinou verbas para os livros japoneses. É nessa época, por sinal, que surge Osamu Tezuka, o Walt Disney japonês. Tezuka criou A Princesa e o Cavaleiro, O Menino Biônico e Kimba. O autor é o responsável pela característica mais marcante dos mangás, os olhos grandes dos personagens. Outro grande destaque entre os quadrinhos japoneses foi a dupla Kazuo Koike e Gozeki Kojima. Eles criaram o famoso Ronin Yasha, conhecido entre os fãs brasileiros como Lobo Solitário, personagem que gerou admiração até mesmo por parte de quadrinistas norte-americanos famosos como Frank Miller. A maioria dos mangás acabou indo para a TV em forma de desenho animado, anime. Entre os mais famosos estão Speed Racer, uma versão japonesa e depressiva de Pinóquio, e posteriormente Sailor Moon, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z, entre outros. Pokémon, um dos favoritos das crianças e sobre o qual falaremos mais no capítulo 8, teve origem em um videogame, mas antes de virar anime também passou pelo mangá. Em dezembro de 1978 foi lançado com tremendo sucesso o filme Superman. Tanto nos quadrinhos quanto no filme, o que chama a atenção de quem conhece a Bíblia são os paralelos entre a história da encarnação de Jesus e a vida fictícia de Kal-El. Aliás, a palavra El é um termo hebraico utilizado no Antigo Testamento mais de 200 vezes como referência ao Deus verdadeiro, assumindo assim a conotação de único e supremo. Numa cena em que Superman leva Lois Lane para dar um passeio, ela pensa: pareço uma criança de mãos dadas com um Deus. Noutra ocasião, Kal-El está na Fortaleza da Solidão, ouvindo os conselhos de seu pai falecido, quando este, falando sobre os seres humanos, lhe diz: só lhes falta uma luz para mostrar o caminho. Por este motivo é que eu enviei você, meu único filho. Quem na verdade é o único filho enviado ao mundo para ser a luz? Note, Superman, o filho único, é enviado à Terra, é adotado por um casal de humanos, cresce numa fazenda e se revela como a luz para mostrar o caminho, já na vida adulta. Quanta coincidência, não é? Como um dos objetivos deste livro é mostrar a intensificação da campanha satânica mentirosa, quero destacar alguns exemplos de propaganda satânica escancarada no mundo dos quadrinhos. Tomando como, por exemplo, a Detective Comics, empresa que detém os direitos de publicação de personagens como Superman, Batman e Mulher Maravilha, entre outros, essa evolução negativa dos quadrinhos fica bem evidente. Na chamada Era de Ouro, de 1938 a 1955,
Os super-heróis eram ingênuos e hiperpoderosos. Já na Era de Prata, de 56 a 72, os heróis são reformulados e, além de combater ameaças cósmicas, se preocupam com a Terra. É um reflexo das mudanças políticas que revolucionaram o planeta, mas é na Era Moderna, de 86 em diante, que as histórias em quadrinhos se tornam um tremendo veículo para a divulgação das filosofias antibíblicas. Violência e morte são um prato cheio. Após uma era de bronze, de 73 a 85, sem brilho, a DC passa a deixar seus personagens em situações delicadas. Uns são mortos, outros matam ou aleijam. No caso específico do Superman, tanto no cinema quanto nos desenhos animados e nos quadrinhos, a princípio os problemas conceituais relacionados com o personagem eram mais disfarçados ou subliminares. Mas a coisa mudou com o tempo, assim como aconteceu com todo o chamado universo DC. O início da década de 90 foi bastante conturbado no mercado norte-americano de quadrinhos. Artistas dissidentes da Marvel, outra grande empresa do ramo, como Jim Lee, Todd McFarlane, Eric Larsen e Mark Silvestre, fundaram uma nova editora, a Image Comics. Eram histórias de baixa qualidade e os personagens, em sua maioria, releituras de heróis conhecidos. A mesma revista vinha com capas diferentes para aumentar as vendas, e os primeiros números dos títulos da Image venderam muito bem. Um único leitor comprava até 10 cópias das publicações, pensando numa valorização futura, o que não chegou a acontecer. Para acompanhar esse novo mercado e não ficar para trás, a DC resolveu adotar uma política mais agressiva e promoveu mudanças em seus principais heróis. O Batman, por exemplo, ficou paralítico, enquanto o Lanterna Verde se rebelou, matou vários dos seus amigos e se transformou no vilão Parallax. Mas o que causou maior repercussão numa ousada estratégia de marketing foi a série A Morte do Superman, cujo último capítulo foi um fenômeno de vendas, mas é claro que a DC não iria descartar assim seu maior personagem, portanto precisavam bolar uma ressurreição. E enquanto esse ressurgimento não ocorria, revistas e mais revistas foram produzidas, como a edição especial Além da Morte, publicada em 93 nos Estados Unidos e 2001 no Brasil. Na história, o pai adotivo de Kal-El, Jonathan Kent, à beira da morte, encontra o filho ou o que seria a alma dele, numa espécie de limbo espiritual, e tenta convencê-lo a voltar para o mundo dos vivos. A certa altura, Jonathan diz para Kal-El: "Garoto, acho que você só veio parar aqui porque foi criado com o conceito de mortalidade. Talvez as coisas não sejam assim." Depois de DC explorar bastante esse período anterior à ressurreição de Superman, o personagem ressurge Vivinho da Silva, numa minissérie que também vendeu muito em todo o mundo. Para piorar as coisas, outra personagem começou a ser um veículo para conceitos antibíblicos, a Supergirl. A primeira Supergirl, chamada Kara Zor-El, surgiu em 59 na revista Action Comics. Sua origem é similar à de seu primo Kal-El. Nascida em Argo City, que sobreviveu à explosão do planeta Krypton ao ser lançada no espaço, Kara foi enviada à Terra pouco antes da destruição de sua cidade natal. Em seu novo mundo, recebeu a identidade de Linda Danvers e foi criada por uma família adotiva, exatamente como seu primo. Tempos depois, uma reformulação geral do universo dos personagens da DC, a Supergirl é morta, passando o Superman a ser o único kryptoniano vivo. Mas Supergirl era uma personagem vendável e logo foi recriada, agora como uma misteriosa entidade com corpo de protomatéria, seja lá o que isso signifique. Vida de outra dimensão, essa estranha Supergirl fica vagando pela Terra sem identidade, sem lembrança de seu mundo de origem, sem propósito na vida e com pouquíssimos laços afetivos, mas tentando ajudar as pessoas como faz o Superman no gibi. Linda Danvers agora é uma adolescente problemática, sem fé na vida, filha de um policial e de uma religiosa. Sua maior obsessão é a Supergirl. Aproveitando-se da falta de fé de Linda, um demônio chamado Buzz tenta seduzi-la a ingressar num culto satânico, com o único objetivo de sacrificá-la para conjurar uma entidade conhecida como o Lord Shaka. Preocupados com o sumiço da filha e conhecendo sua obsessão pela Supergirl, os pais de Linda tentam entrar em contato com a heroína. Quando a Supergirl atende o chamado e chega ao local do culto, é tarde.
Linda já havia sido sacrificada por Buzz. Para salvá-la, Supergirl é obrigada a mesclar seu corpo de protomatéria ao da adolescente, e as duas passam a ser uma só. Como efeito colateral dessa fusão, a nova Supergirl, agora também conhecida como Anjo Terrestre, ganha poderes como asas flamejantes, a capacidade de gerar chamas e a habilidade de se teleportar para qualquer lugar onde já tenha estado. Com o tempo, Supergirl descobre que em sua forma pura como Anjo Terrestre faz parte de uma trindade sagrada, que representa a essência feminina de Deus. Vá prestando atenção aos termos. Ela é o anjo do fogo e, junto com os anjos da luz e do amor, tem a missão de preservar o equilíbrio no mundo. A contrapartida, porém, é assustadora. Se deixar sua natureza humana agir e se tornar má, será condenada ao fogo eterno. Ao longo das histórias, os leitores ficam sabendo que o demônio Buzz deseja a jovem Supergirl. Aparece uma mãe demônia chamada Lilith. Fadas, inferno e muita confusão. Mais um detalhe: um pouco atrás dissemos que a Europa deu um cunho erótico aos quadrinhos, tendência que aflorou no mercado moderno dos comics. Com a Supergirl não é diferente. A capa vermelha e o S estampado no uniforme ainda estão lá, mas o que a versão atual da Supermoça veste agora é uma mini saia e uma mini blusa justíssima, e nada disso surpreende mais. Foi-se o tempo em que a única preocupação dos kryptonianos era a kryptonita. Onde está a sutileza? Foi para o espaço. Satanás se diverte, introduzindo conceitos bizarros na mente das crianças e dos adolescentes. E os pais, acostumados a antigos personagens como Superman, Batman e Mulher Maravilha, acham que as coisas ainda são como há algumas décadas, ignorando muitas vezes o que os filhos andam lendo. Não há dúvida de que a nova geração está sendo preparada para o desfecho do grande conflito, quando a operação do erro chegará ao seu ápice. O homem morre e faz um pacto com o demônio para poder voltar ao mundo dos vivos e reencontrar sua amada. O capeta, é claro, dá um golpe no infeliz e não cumpre sua parte exatamente como esperado. Essa é basicamente a história de Spawn, a série de quadrinhos mais celebrada dos últimos tempos, criação de Todd McFarlane. O protagonista da história é um ex-agente da CIA chamado Al Simons, morto em ação. O demônio que lhe oferece a volta à Terra é Malebolgia, que almeja ser o soberano dos infernos. McFarlane povoou o universo de Spawn com estranhos coadjuvantes, de demônios como o próprio Malebolgia ou o dúplice palhaço violador, a criaturas de inspiração angelical, naturalmente com um significado não convencional na série, como a caçadora Angela, uma anja sensual que quer destruir Spawn, ou o Redentor, um exterminador a serviço de Deus. Mas afinal, Spawn é um super-herói? Para os leitores de quadrinhos mais antigos, talvez não, mas para a nova geração, ele é um novo tipo de super-herói, com poderes místicos em oposição aos poderes com explicação científica. Aliás, essa tendência fica bastante evidente nos anos 90, com o surgimento de inúmeros personagens cujas histórias têm um fundo místico e mesmo satânico. Com uma capa vermelha com vida própria e correntes no estilo Dark, Spawn descobre novos poderes a cada dia, da autorregeneração à criação de objetos de plasma. McFarlane transformou o personagem numa indústria. As primeiras revistas tinham texto e arte dele mesmo, com um sucesso novos roteiristas Alan Moore, Neil Gaiman, Frank Miller, Grant Morrison e desenhistas Greg Capullo e Dwayne Turner foram entrando no barco. Revistas com personagens secundários começaram a ser lançadas, uma série de desenhos animados para televisão, cards colecionáveis, um longa-metragem para o cinema e tantos tipos de bonecos que McFarlane é hoje dono de sua própria fábrica de brinquedos. Quem diria que milhares de criancinhas estariam hoje brincando com bonequinhos representando uma cria do inferno? Para os que estão a par do que ocorre nos bastidores do mal, isso não causa espanto. No livro O Mundo das Histórias em Quadrinhos, página 81, Leila e Roberto Ianzoni fazem o seguinte comentário:
O enorme poder de comunicação das histórias em quadrinhos é inegável. Hoje, elas frequentam os bancos escolares, servindo de material didático auxiliar para inúmeros exercícios. Também devemos lembrar que, como produto largamente difundido na indústria cultural, os quadrinhos acabam influenciando a formação e educação de crianças, jovens e até adultos. Portanto, convém manter-se atento ao tipo de mensagem e valores transmitidos por determinados personagens e histórias. Conselho bastante oportuno, não acha? Para esta nova geração pós-moderna, acostumada ao vídeo e não muito dada à leitura, os gibis têm sido um meio ideal de divulgação da propaganda satânica. Por isso, todo cuidado é pouco. E se você ainda duvida desse poder de influência das revistas, leia este testemunho enviado à revista Wicca, número 14, da editora Scala. Tenho 12 anos e acho que eu quero ser um wicano. A Wicca é inspirada nas antigas tradições celtas, sendo uma vertente da religião da deusa. Desde que eu era criança, sempre fui muito ligado em bruxaria, mas minha mãe diz que é coisa do diabo. Eu nunca acreditei nisso. Olha só, desde que nasci sou evangélico e a maioria das pessoas me pressiona a ser batizado, mas eu não tenho certeza. Parece que meu coração está dividido entre duas religiões. Por favor, mande-me um e-mail ou coloque sua resposta na Wicca Teens. E agora? A resposta da editora bruxa. As pessoas que temem a bruxaria não a conhecem. Assim, quem sabe se você apresentar a Wicca à sua família, eles compreendam que é uma religião muito bonita. Fica aqui um conselho bíblico bem abrangente, que também pode ser aplicado ao tipo de histórias em quadrinhos que temos descrito neste capítulo. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Deuteronômio, capítulo 7, verso 26. Quadrinho das Trevas. Chama a atenção a quantidade de títulos e personagens de quadrinhos cujas histórias estão repletas de magia, misticismo, bruxaria e mesmo satanismo. Alguns desses títulos já existem no Brasil e fazem grande sucesso entre as garotadas. Além de Spawn, há a Witchblade, uma policial que encontra uma luva mística que lhe dá poderes sobrenaturais e lhe devolve a vida após ser mortalmente baleada. A Vampirella, uma vampira sensual. A Elina, Hell em inglês quer dizer inferno. A Lady Death, Death é morte. Os títulos Purgatory, Darkness, Mystic, More Than Mortal, Mais do que Mortal, Demon Slayer e muitos outros. Wicca e Witch são revistas para adolescentes e jovens com propaganda e conceitos de bruxaria. Além de quadrinhos com os personagens principais, 5 bruxinhas traz dicas sobre horóscopo, leitura de mãos e assuntos afins. O mal está no gibi. No jornal Estado de São Paulo, do dia 4 de outubro de 2005, caderno 2, traz uma matéria comentando o lançamento do livro A Ciência dos Super-Heróis, de Lois Grash e Bob Weinberg. A certa altura, o autor do texto, o Biratã Brasil, constata que, com a contracultura dos anos 70, os leitores acompanharam a ascensão dos paladinos da magia e do sobrenatural. E durante as 2 décadas passadas, o pêndulo tem oscilado da ciência para a magia, do G13 e do Dr. Solar para Spawn e Sandman. O mesmo tipo de mudança notada no cinema, mas desenhos animados e outras mídias. Será que seria coincidência? Pense nisso. Os leitores de ficção estão entregando-se ao mal que destrói as espiritualidades, ocultando a beleza da página sagrada. Isso cria uma agitação nociva, exalta a imaginação, incapacita a mente para a utilidade, afasta a pessoa da oração e a desqualifica para qualquer exercício espiritual. Ellen White, no livro Só para Jovens, página 11.